Olá! Hoje passaremos ao estudo de Mateus, capítulo 9. Antes de iniciar a nossa leitura, vamos orar? Pai Celestial, entramos agora diante da Tua presença. Apresentamos ao Senhor o estudo deste capítulo. Pedimos, Pai, a Tua interpretação dele, pedimos o Teu ensino sobre ele. Não queremos aprender, Senhor, do nosso próprio jeito, mas pedimos que o Espírito Santo, que é mestre por excelência, venha nos ensinar a Tua verdade. Desde já te agradecemos e te louvamos pelo que o Senhor já fez e fará, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 9. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico, deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Isso é blasfêmia." Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: "Por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Levanta-se, pegue sua maca e vá para casa." O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. "Siga-me", disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: "Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu o que disseram e respondeu: "As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes." E acrescentou: "Agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: "Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus?" Jesus respondeu: "Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem." Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. "Minha filha acaba de morrer", disse, "mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá." Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava: "Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada." Jesus se voltou e, quando a viu, disse: "Filha, anime-se, sua fé a curou." A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. "Saiam daqui", disse ele,
A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: Seja feito conforme a sua fé. Então, os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: Não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar, porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: Ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Esse é um capítulo que traz alguns ensinamentos importantes para nós, para o nosso crescimento. Primeiro, ao longo desse capítulo, nós vimos que Jesus curou várias pessoas e o critério da cura se repete ao longo desse capítulo. Se vocês pararem para pensar, por que Jesus não chegava nos lugares e ele estendia a mão e curava? Está todo mundo curado. Por que ele não fazia isso? O desejo de Deus realmente é que todos sejam sempre curados. Esse é o desejo de Deus. Deus não quer mal para ninguém, né? A palavra diz que o Senhor tem planos para nós de bem, não de mal. E aí, ao longo desse capítulo, nós entendemos o porquê que isso não acontece na prática. O milagre, ele não depende só da vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre é bem e não mal. Ele depende também da parte da pessoa. E a parte da pessoa é a parte de fé. O que é fé? É confiar no Senhor, realmente acreditar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a palavra diz. E se vocês relerem esse capítulo com atenção, vocês vão ver quantas vezes a fé foi necessária para que as curas acontecessem. Não é que Jesus não poderia curar, não é isso. Ele tem poder para curar. Só que para que a cura se estabeleça, é necessário o outro lado, o lado de crer. E aí nós vemos a questão, né, da mulher com fluxo de sangue de vários anos e foi curada porque o que ela creu? Que só se ela tocasse no manto, ela já seria curada, ela creu nisso. Os cegos, eles falaram: Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer. E o que Jesus disse para ele no versículo 29? Seja feito conforme a sua fé, conforme o que vocês creem. Então, muitas pessoas não creem. Por não crerem, ou duvidam no seu coração se de fato acontecerá. Mesmo o Senhor tendo poder para fazer, Ele não pode fazer. Entende? Porque é importante, tem o passo nosso também. E o passo nosso é ter fé. E a fé é crer que Deus pode fazer o que diz que Ele fará. Crer sem duvidar. Não é aquele crer meia boca. E aí nós vimos algumas coisas em relação a contexto também cultural daquela época. Contexto histórico, né?
Por que as pessoas se admiravam com Jesus expulsando demônios? Como eu disse antes, no capítulo anterior, não existia expulsar demônio antes de Jesus. Só a partir de Jesus que começa a expulsar demônios. E também os mestres da lei, que eram as pessoas, teoricamente, que conheciam a palavra de Deus, ficaram escandalizados quando Jesus perdoou os pecados do paralítico. E aí, por que eles ficaram escandalizados? Porque antes da vinda de Jesus, os pecados só poderiam ser perdoados por Deus. E, na verdade, no Antigo Testamento, nós vemos que eles nem eram apagados, eles eram cobertos pelo sacrifício que era feito dos animais, com sangue dos animais. E só a partir de Jesus é que esses pecados se tornam apagados, se tornam realmente completamente perdoados. E por que Jesus podia perdoar? Ele podia perdoar porque ele é Deus. Só Deus pode perdoar pecado. E não dava certo, só Deus podia perdoar os pecados. Só que os mestres da lei não estavam vendo que o próprio Deus estava na frente deles. Mais à frente, nós vemos que uma parte que eu acho que é a parte talvez mais importante desse capítulo, que é do versículo 9 ao versículo 13, que é quando Jesus se senta com os cobradores de impostos e pecadores. E aí o pessoal se escandaliza mais uma vez, os religiosos. Como que eles achavam que Jesus era um líder espiritual, um líder religioso, como que ele se senta com pessoas desse tipo? Ou seja, quem eram os cobradores de impostos? Só para vocês entenderem. Naquela época, Israel estava sob o domínio de Roma. E Roma colocava muitos impostos sobre Israel. E eram impostos pesados já. E os cobradores de impostos, em sua maioria, eram desonestos. Então, se Roma falava que o imposto era X, o cobrador de imposto falava, é X mais tanto. Porque aí, aquilo ali que ele cobrava a mais, ele pegava para ele. Então, eles eram corruptos. E a população sabia disso. E por isso que eles eram tão mal vistos. Mas o que Jesus fala? Jesus fala que ele não veio para as pessoas saudáveis, mas para as doentes. Ele não veio chamar os justos, ele veio chamar os pecadores. E aí eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. A igreja não é a casa do pastor. Ainda que o pastor more na igreja, a igreja não é para ser a casa dele. Ele pode morar lá, tá, gente? Assim, se acontecer alguma coisa, ele pode morar lá. Mas a igreja não é para ser a casa do pastor, a casa do líder. Por que eu estou falando isso? A igreja é para ser a casa de Deus. Então, na casa de Deus, quem dita as regras é Deus, certo? E Deus diz que Jesus veio chamar os pecadores, os doentes. São essas pessoas que ele veio chamar. Ele não veio chamar os justos, porque teoricamente os justos já está tudo certo na vida deles, né? Então, assim, ele veio chamar as pessoas que sabem que elas precisam de transformação, que elas precisam de mudança, que pelo braço delas já não dá mais para ir sozinho, sabe? Que elas precisam de ajuda de Deus. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Quando vocês procurarem uma igreja, não procurem uma religião, não procurem só bater um ponto, sabe? Vai de coração aberto e façam essa oração. Senhor, eu estou indo para a tua casa procurar o Senhor. Eu quero conhecer quem é Deus, quem é o Deus criador de todas as coisas, quem é o Deus que me perdoa, que apaga os meus pecados, me deixa te conhecer. Porque eu não conheço todas as igrejas que existem no país, mas eu te digo uma coisa, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Se você orar de coração, o Senhor vai te ouvir. E se aquela igreja não estiver exatamente seguindo aquilo que Deus quer, Ele vai te conduzir a outra, sabe? O mais importante, eu quero que vocês gravem isso. E eu aprendi isso com a pastora que eu considero muito e aprendo muito com ela, que é a pastora Tânia Teresa. Ela diz o seguinte: não procure a igreja mais próxima da sua casa. Procure a igreja mais próxima da Bíblia.
Por quê? Porque é na Bíblia que nós temos manifesta a vontade de Deus. E nós devemos seguir a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Vocês estão aqui porque vocês querem aprender Bíblia, não a minha vontade. E é isso que eu quero que vocês busquem toda vez que vocês forem a um culto. Orem antes, peçam ao Senhor, Senhor, me deixe te conhecer. Porque muitas vezes, tem sido perdido, sabe? Que a igreja é a casa de Deus, é o lugar que Deus, nós vamos nos reunir para pedir a presença de Deus, para sermos conduzidos por Deus. E muitas vezes, infelizmente, isso tem se perdido. Então você vai orar antes e pedir a Deus que Ele se manifeste a você, que Ele te conduza para o lugar que Ele quer que você frequente. E grave isso, procure o lugar mais perto da Bíblia. Isso é o mais importante, porque onde estiver sendo realmente pregada a palavra é onde você vai crescer espiritualmente e onde você vai conhecer quem é Deus, certo? Então, por hoje é só. Até o capítulo 10.